Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando Ciência e Existência. Um mamífero que viveu há 55 milhões de anos na região de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro, ganhou destaque internacional. O fóssil desse animal foi encontrado há cerca de 80 anos, mas um estudo recente detectou que se trata de uma nova espécie de pequeno porte. A pesquisa foi publicada em uma das principais revistas de paleontologia do mundo. Vamos saber um pouco mais sobre esse ilustre itaboraiense. Falei certo? Acho que sim. Eu recebo aqui no programa o Luiz Otávio Castro, gestor do Parque Paleontológico de Itaboraí, a Lilian Berquist, coordenadora do Laboratório de Macrofósseis da UFRJ, e Rafael Costa da Silva, curador do Museu Ciências da Terra. Muito obrigada, sejam bem-vindos aqui ao Ciência e Existência. Antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir para colocarem aqui a imagem do nosso amigo. Olha ele aí, que bonito. Esse aí é o nosso itaboraiense, né, Luiz Otávio? Com certeza. Eu quero que você me conte como é que foi essa sua pesquisa, porque o fóssil dele já tinha sido encontrado na década de 1940, 1950, né? E aí você foi lá e falou, eu quero estudar isso. Me conta como é que você chegou. Vamos lá, a gente tem uma história um tanto quanto longa, né? Tudo começou há muito tempo atrás, quando eu tive o privilégio de conhecer a minha orientadora hoje, a professora Lilian, num projeto chamado Jovens Talentos, que aconteceu lá na Bacia de Itaboraí, onde hoje é um parque paleontológico, né? E ela Você é de Itaboraí, não? Você é de Itaboraí? Sou de Itaboraí e posso dizer que eu sou vizinho do fóssil, literalmente, né? Que eu moro num bairro que é vizinho ao local que ele foi preservado há mais de 55 milhões de anos atrás. E essa nossa história, né, essa minha história com a Lilian, principalmente, ela começou por meio desse projeto chamado Jovens Talentos, que é financiado pela FAPERJ. Então, fiz parte desse programa enquanto ainda era aluno do ensino médio. E a Lilian me mostrou a paleontologia, eu sempre fui muito curioso, fiz biologia e fiz o meu mestrado sob orientação da Lilian. E hoje estou finalizando meu doutorado sob orientação dela também e com orientação de um paleontólogo argentino, né, o Daniel Garcia Lopes, que é especialista nesse grupo de mamíferos fósseis que é chamado de noto ungulado. Faz parte de um grupo de mamíferos endêmicos da América do Sul, ou seja, só viveram aqui na América do Sul, porque durante esse período de descoberta, a América do Sul estava isolada dos outros continentes, né? A gente era tipo uma Austrália, uma grande ilha, né? Um grande continente isolado. E isso possibilitou que diversas formas, principalmente de mamíferos fósseis, se desenvolvessem na América do Sul. E Itaboraí é muito importante nesse cenário porque é um local que marca o início da diversificação de vários grupos de mamíferos fósseis após a extinção dos dinossauros. Então, quando a gente fala de Itaboraí, a gente fala dos primeiros, geralmente, né, é muito provável que a gente vai falar dos primeiros registros de grupos de mamíferos que viveram aqui na América do Sul após a extinção dos dinossauros. Isso é interessante de frisar, né, professora, que quando a gente fala de paleontologia, o primeiro bicho que vem na mente é o dinossauro. É o dinossauro, né? O Rafael sabe muito mais disso do que qualquer um outro. Então, a gente que estuda mamíferos fósseis, né, estuda fósseis não dinossauros. E a gente sempre se perde um pouco no tempo, né? 55 milhões de anos, ele conviveu com o dinossauro? Não. Não. Ele não conviveu com dinossauros. Então, quando, na verdade, foi formada a Bacia de Itaboraí, que preservou muitos fósseis, inclusive esse que a gente estudou recentemente, os dinossauros já não estavam mais caminhando pelo Rio de Janeiro. E ele tem 40 centímetros, né? A gente faz uma estimativa, é um pequeno né? mamífero. No geral, a fauna... Ele seria parecido com o quê? Uma cotia? É muito difícil de fazer uma associação com formas atuais, né? Porque a gente está falando de um bicho que viveu há muitos milhões de anos atrás e de uma ordem que não tem mais representantes atualmente. Mas se a gente for associar, aparece um pouquinho com uma cutia, com uma paca... Só que com cauda, né? Que esses bichos atuais não têm cauda. E uns dentinhos ali afiados, né? E ele tem um dentinho muito característico, né? E quando a gente está fazendo estudo de mamífero, os dentes apresentam assinaturas tão específicas que com um dente, com um molar, a gente consegue descrever uma espécie. Olha! E
diferente do que muitos imaginam, né? São exceções à regra na paleontologia você encontrar um esqueleto completo, articulado, aí seria o filé da paleontologia. O filé mignon, né? Já prontinho, prazer, assim. Da paleontologia. Mas a qualidade de preservação desse fóssil e dos demais fósseis da bacia de Itaboraí são muito boas, né? Só que desarticulados. Então, esse fóssil especificamente, ele foi coletado há 50 anos atrás, aproximadamente, e foi depositado no museu que o Rafael faz a curadoria lá, um trabalho extremamente importante. E a gente decidiu investigar, porque como a gente está falando de formas que são muito pré-históricas, muito basais, eles apresentam características dentárias muito parecidas, muito próximas. E a gente analisando junto com a Lilian, com o professor Daniel Garcia Lopes, a gente identificou que esse dentinho específico, que esse bicho, que esse fóssil apresentava características que os unia nos notangulados, mas ao mesmo tempo os diferenciavam dos fósseis já conhecidos. Então a gente se debruçou sobre esse material, ficamos estudando ele por um bom tempo. Então é muito trabalhoso você publicar um trabalho numa revista científica, esse fóssil, esse projeto especificamente, que faz parte do meu estudo de doutorado, né, lá no programa de pós-graduação em Geologia da UFRJ. E a gente ficou escreve, manda para a revista, os revisores avaliam, tem uma dupla revisão, né? 2 revisores que são especialistas no tema revisam, muda isso, o trabalho volta para a gente adequa ou não adequa, né? De acordo com o que a gente acha coerente, envia para a revista de novo, então fica nesse processo até a publicação que saiu recentemente. E Luiz Otávio, o nosso amigo está extinto, né? Ele foi extinto. Você tem mais informações sobre ele? É um animal que viveu exclusivamente na bacia de Itaboraí, no município de Itaboraí, então não tem mais representantes até então em nenhuma outra parte do Rio, do Brasil. Mas pode vir a aparecer, e do mundo. Né? Pode sim. É pouco provável? É pouco provável que a gente encontre em outras localidades, principalmente na América do Sul, né? E vale chamar a atenção que Itaboraí é o único local no Rio de Janeiro que preserva fósseis de vertebrados, né? Com algumas pouquíssimas exceções, não tão relevantes quanto, né? Mas quando a gente fala de tempo de 55 milhões de anos, a gente está falando de um local único, que é hoje o Parque Natural Municipal, né? Que é gerido pela Prefeitura de Itaboraí e que tem uma importância científica, turística, de relevância histórica, né? Porque de lá saíram as rochas que produziram cimento que foi utilizado na construção da Ponte Rio-Niterói, do Maracanã. Então é um local que tem um apelo científico, histórico, geológico e paleontológico muito grande, né? Excelente. Então, Você sabe se era fêmea ou macho? Isso é uma informação que a gente não consegue extrair, vamos ficar devendo. Que pena. Mas ele é simpático, eu gostei dele. Tem algum nome assim que você chama? Algum nome carinhoso? A gente não pensou, né? Mas a minha filha falou que parece com um ratão. E ela tem 3 anos. Então, se uma criança falou, né? Então tá, vamos ouvir a Lilian. Professora, obrigada aqui pela presença. A senhora é orientadora, né, do Luiz Otávio e também coautora aí dessa pesquisa. Eu queria que a senhora explicasse qual é a importância dessa descoberta para a área da paleontologia. Como o Tavinho já falou, a Itaboraí tem essa importância por ser esse primeiro registro do início da irradiação dos mamíferos aqui na América, quer dizer, no Brasil principalmente, né, o único registro, mas também ela é importante na América do Sul como um todo, pela diversidade, pela quantidade de fósseis que tem nessa bacia, né? E como ela também dá o nome, a bacia de Itaboraí, a um dos andares de tempo, né? São chamados uma idade da mamífero sul-americana, que é a idade itaboraiense ou itaboraiano, depende da origem que você vai falar. Então, é importante exatamente porque essas idades elas são caracterizadas exatamente pela fauna que é encontrada lá. Nesse caso, essa idade é uma idade mamífero sul-americana, então ela é baseada na fauna de mamíferos. Então, quando você encontra mais uma espécie, ela vai
caracterizando se ela é correlata com alguma outra idade já conhecida, porque existe, por exemplo, Tinguiririquense, que é do Tinguiririca lá no Chile, tem Tiupampense, Tiupampa na Bolívia. Então, né, a gente procura posicionar essa idade de Itaboraí em relação a essas outras idades sul-americanas, né? Então, quando a gente encontra um fóssil novo, não só mostra para a gente conhecer como era o Rio de Janeiro há alguns milhões de anos atrás, a gente começa a ter uma ideia de que tipo de vida existia aqui, né? O que se desenvolveu, evoluiu aqui no Brasil, como também ele dá um apoio, né? Mais uma evidência para a gente definir em que momento do tempo geológico a gente está. Né? Então, a importância exatamente, ela vai somar para a gente conhecer como é que era o Rio de Janeiro e também para essa caracterização da idade da bacia, né? E para a gente realmente conhecer o que estava lá. Uma bacia, como o Tavinho, Luiz Otávio, falou, é uma bacia, apesar de ela ser muito pequena, é uma das menores bacias. É uma das menores bacias do Brasil. Mas ela é extremamente rica em termos de fósseis, né? Foram muitos fósseis coletados, uma parte foi para o Museu Nacional, infelizmente se perdeu com o incêndio. E uma outra grande parte maior está aos cuidados do Rafael, né? Lá no Museu de Ciências da Terra. Sim. Então, ela é uma bacia que tinha uma grande quantidade de fósseis e muita coisa, né? O Rafael pode dizer quanta coisa ainda não foi classificada, numerada, tem muito material ainda para ser estudado, pode ser estudado na bacia, né? Mas é uma coisa que eu queria só comentar sobre o tamanho, é uma característica dessa fase de tempo, né? Nós estamos no início da era, assim, a era Cenozoica, que é o início após o Cretáceo, onde os dinossauros se extinguiram, né? Então, esses animais ainda são pequenos. A gente, depois é que eles começam a crescer, a gente tem um só lá, que é o Carógena, que destaca, que assim, é muito maior, tamanho de uma anta, por exemplo, né? Mas os outros todos, o que caracteriza toda a fauna no mundo inteiro nessa época, são de animais pequenos, né? Olha, então, é uma característica, assim, são pequenos notáveis, né? Que é um grupo extremamente diverso, esse notungulado, e é um grupo que ele era pouco conhecido, não era pouco conhecido, ele era um pouco estudado, porque quando comecei a estudar, eu fui por outro grupo. E aí o Tavinho, eu apresentei os notungulados, ele olhou o material todo, né? E aí depois ele foi selecionando... Ungulado. Noto quer dizer sul, ungulado são animais que têm casco, mas eles não são parentes dos... Ungulado é um grupo que a gente diz que não é natural, é um grupo que você dá, por exemplo, cavalo é ungulado, todos que têm aquele cascozinho na ponta do dedo, né? Então ele tem, porque ele tem, na verdade, unhas pequenas ainda, né? Mas é uma linhagem que vai desenvolver mais para frente esses cascos parecidos com os que a gente vê hoje, né? Por exemplo, em cavalo, girafa, quase todos eles que têm, tem sempre um cascozinho, uma garra. Lilian, a gente pode... dizer se ele é parente de algum animal que a gente tem atualmente? Então, é o que o Tavinho comentou. Esses grupos da América do Sul, eles se desenvolveram de forma isolada, né? A América do Sul é chamada de Grande Ilha. Então, inclusive, tem um trabalho em inglês que chamava Splendid Isolation, isolamento esplêndido, né? Para os americanos, que quando vieram aqui, primeiro, há muitos anos atrás, antes dos brasileiros, né, começarem, né, a estudar mais, eles ficavam impressionados com a América do Sul, porque eram grupos diferentes dos que tem na América do Norte e Europa, né, que estavam em conexão, enquanto a América do Sul ela ficou mais isolada, com alguma conexão com a Antártida, Austrália, né, aqui embaixo. Então, mas os grupos que a gente conhece de mamíferos hoje, por exemplo, os metatério, ou marsupiais e os placentários, eles têm origem que a gente chama de Laurásica, lá na Ásia, depois migraram para a América do Norte. Vieram para cá, mas lá se desenvolveram os grupos que a gente conhece hoje. Né? Se pensar em mamífero de hoje, praticamente com poucas exceções, marsupiais, xenartras, são norte-americanos. Então, eles vieram para cá e encontraram formas totalmente diferentes, né? E o notongulato, ele não tem um parentesco, mas é bem interessante esse grupo. Esse grupo é o mais diverso da América do Sul.
né? E é interessante assim, você encontra grupos que parecem roedores, você encontra animais que parecem hipopótamos, você encontra animais que se desenvolveram características semelhantes, modo de vida, né? Encontraram ambientes semelhantes ao que tem na Eurásia e desenvolveram hábitos semelhantes, mas não tem um parentesco direto. E por isso que também é a importância, né? São grupos endêmicos e típicos aqui. Obrigada, Lilian. Rafael, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o museu, né? O Museu de Ciências da Terra, que tem mais de 200 mil fósseis. Fala pra gente sobre ele, por favor. Deixa eu contar um pouco sobre a história do Museu de Ciências da Terra, né? O museu ele guarda o que foi o acervo que foi gerado ao longo de mais de um século de pesquisas, né? Pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, que surgiu em 1908, né? Depois ele teve várias transformações institucionais, as instituições foram mudando de nome e tal. Ele é um museu federal. E hoje, sim, o museu está dentro do Serviço Geológico do Brasil, a CTRM, né? Está sendo administrado dessa forma, né? Então é um acervo centenário, né? Mas é um acervo principalmente de pesquisa, né? É um museu de ciências, então esse acervo foi sendo guardado para gerar conhecimento sobre a geologia e paleontologia do Brasil, né? Hoje nós temos 240 mil fósseis no acervo. Esse inventário ele é recente, sabe? A gente, de 2018 para cá, que a gente vem modernizando os processos do museu, sabe? Então, de lá para cá, a gente digitalizou toda a coleção. Tudo está digitalizado, né? E a partir daí que a gente consegue ter uma contagem efetiva do que tem no museu, né? Então, hoje eu posso dizer com segurança, hoje nós estamos em 240 mil e ainda tem muita coisa para ser inventariada, esse número ainda vai crescer. A gente estima que deva chegar a 500 mil de fósseis, o que temos, né, no acervo, contando que ainda não foi catalogado, né? E o museu fica ali na Urca, né? Isso, o museu ele fica no mesmo prédio onde foi inaugurado o Serviço Geológico e Mineralógico em 1908, né? Fica no número 404 da Pasteira, um prédio grande, estilo neoclássico, né? É muito bonito o prédio, né? Ali tem um conjunto neoclássico, né? Que vem da UFRJ, inclusive. E esse foi o único prédio que sobrou da Exposição Nacional de 1908, né? Que na época foram construídos vários prédios ali, foi instalada uma linha do bonde, né, elétrico, iluminação elétrica, né? Isso era novidade na época. E esse prédio foi a única coisa que restou, os outros foram demolidos, né? E eu fico muito feliz em poder anunciar, né, que a gente está começando agora um projeto de revitalização de todo aquele complexo, né? Patrocinado pela Petrobras, né? Então vai ser uma obra grande, a gente está dando início aos processos de licitação, tal, né? E tudo aquilo ali vai ser reformado, né? E a maior parte do prédio vai ficar destinada à exposição, porque é um prédio que então, tem ele deve ser visitado. Tem visitação. Ele tem uma exposição pequena hoje, né? Tem uma área muito pequena de exposição, né? E no final desse processo todo, a gente deve entregar uma área de 6 mil metros só de exposição, com todo esse acervo paleontológico e geológico. Muito bacana. Parabéns, Rafael. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. O Ciência e Existência volta já já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o Ciência e Existência e no programa de hoje conversamos sobre o fóssil que viveu há 55 milhões de anos na região de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro. Bom, Luiz Otávio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Parque Paleontológico de Itaboraí. É uma área onde houve uma profunda exploração de minério, né, como você comentou no primeiro bloco, e por isso foram descobertos vestígios arqueológicos. Queria que você explicasse para a gente como é que é essa história. Então, o parque ele foi criado justamente para preservar essa importância histórica e geopaleontológica, né? E arqueológica também, como você bem mencionou. Eu acho que vale a gente frisar que são duas áreas da ciência que às vezes é muito confundida, porque a gente tem a paleontologia, que estuda o registro dos animais pré-históricos, e a arqueologia, que estuda o registro do homem, né? E as evidências do homem pré-históricos. Então, são duas ciências, áreas da ciência que caminham juntos, mas o foco, o objetivo de investigação científica são distintos. Mas o parque ele foi criado, né? O parque ele é administrado pela Prefeitura Municipal de Itaboraí, e ele foi criado em 95,
E desde então algumas ações vão sendo realizadas para fomentar o parque propriamente dito, né? Hoje o parque ele pode ser visitado e eu gosto sempre de frisar que o parque paleontológico ele é uma janela que nos remete ao passado pré-histórico do Rio de Janeiro, que foi preservado há 55 milhões de anos, né? Evolutivamente o ser humano nem ainda existia. E quando a gente entra no parque, a gente conta com diversas trilhas que você pode ver os fósseis in situ, né? Ou seja, no local original que ele foi preservado, e a gente permite que o visitante toque nesses materiais, então tira a paleontologia do abstrato, né? E traz para a realidade do sentido propriamente dito. E com respeito à mineração, lá foram coletadas essas rochas, que a gente chama de calcário travertino, que era beneficiada no município vizinho São Gonçalo e transformada em cimento, que foi utilizada na construção do Maracanã, da Ponte Rio-Niterói e várias outras construções contemporâneas. Isso aí, década de 1940, por aí, né? O início da mineração ela começou em 1933, e foi até 84, né? Então, tudo nesse período que foi construído aqui no Rio de Janeiro utilizou o cimento, né, produzido a partir das rochas de Itaboraí. E marcou um período muito interessante porque a gente estava no desenvolvimento do país, né, como Estado, e a fábrica que utilizou o cimento, ou melhor, que utilizou as rochas de Itaboraí foi a segunda fábrica a produzir cimento no Brasil. E tem um marco importante que contou com a presença do então presidente Getúlio Vargas na inauguração do primeiro saco de cimento. Então tem um apelo histórico muito importante para o desenvolvimento do nosso país, principalmente para o nosso querido estado do Rio de Janeiro, né? E a partir desse processo de mineração, vários fósseis foram sendo descobertos, coletados e depositados no Museu Nacional e também no Museu de Ciências da Terra, que está sob a curadoria hoje do Rafael. E não só aqui, tem fósseis de Itaboraí também na antiga Fundação Zoobotânica, que fica sediada no Rio Grande do Sul, na UFRJ, lá no Fundão, na Ilha do Fundão, e também no Museu de História Natural, lá em Nova York. Inclusive, tem muitos fósseis de Itaboraí que foram levados para lá e hoje fazem parte do acervo da coleção do Museu de História Natural de Nova York. Olha, que legal. Então, é um local que formou muitos profissionais, como a professora Lilian, que fez o seu doutorado lá, e vários outros conhecidos, né, nossos que participaram do projeto de pesquisa que é coordenado pela professora Lilian e estudam esses fósseis que foram coletados ao longo do processo de mineração. E acho que é válido ressaltar que tem muita coisa ainda a ser descoberta. Queria que a Lilian também comentasse a importância científica dessa região de Itaboraí. Acrescentando o que o Tavinho, né, comentou, a gente aqui no Rio de Janeiro, ele é muito... que a gente observa mais são rochas mais antigas, né, que a gente chama de rochas do embasamento. A gente não tem nenhuma que a gente chama de bacia sedimentar, que é uma depressão onde são sedimentos acumulados e junto com os sedimentos vão também animais que morreram, né, que viveram na região e acabam sendo preservados ali. Então, é importante porque aqui no Rio de Janeiro é a única que contém fósseis terrestres, né, de animais terrestres. Tem a bacia, por exemplo, de Campos, mas é uma bacia que está submersa, você encontra mais microfósseis, petróleo, tem, né, o pessoal utiliza... A exploração de petróleo é feita lá, mas de fósseis continentais a gente só tem aqui no Rio de Janeiro só a bacia de Itaboraí, né? Então, assim, ela é especial pelo tamanho, que ela é muito pequenininha, assim, 1 quilômetro de diâmetro máximo, né, 1,5 no máximo. Né? Então, ela é uma bacia bem pequena em relação às que existem no Brasil, mas é muito rica em fósseis, né? Tem uma diversidade e ainda que os fósseis, como o Tavinho comentou, não estavam articulados, a gente tem uma diversidade muito grande, uma quantidade muito grande de fósseis. Né? Então, assim, ela já foi estudada uma parte, ainda tem muita coisa que está lá no museu, como esse material, né, que foi descoberto, acho que ele é de 52, na fase da década de 50, 70, quase 80 anos atrás, e que ainda está sendo estudado agora. Né? Então, ela tem uma riqueza muito grande, assim, ela chama atenção pela quantidade proporcional a um tamanho tão pequeno. Né? Então, isso acho que é uma das principais importâncias da bacia de Itaboraí, né? Essa quantidade e
sim, é a única aqui do Rio de Janeiro, né, que você tem fósseis continentais, né, animais macrofósseis, vamos dizer assim. Tem algum motivo dessa região ser tão rica assim? Então, a gente andou procurando por fora, em volta, né? Foi, como é que eu vou dizer, um ponto específico que houve alguma, sei lá, falhou tectonicamente e conseguiu que viesse água subterrânea com carbonato de cálcio, né? Que acabou precipitando ali. Então, assim, é algo especial que foi formado naquele local. Uma combinação de fatores. Entendeu? E acumulou. Ela tem... o calcário, ele realmente ele preserva não, ele se forma com facilidade. A rocha se forma com rapidez, vamos dizer assim, né? Em comparação a outros tipos de rocha. E aí os animais que viviam em volta acabavam morrendo e sendo misturados junto com aqueles fósseis, sendo levados para... Lá em Itaboraí, interessante é que os fósseis estão em fendas, como se fossem cavernas verticais, né? E aí eles são encontrados e a gente vê, inclusive, em estudos recentes que a gente fez, né, que alguns, eles não são contemporâneos, a gente tem momentos diferentes que foram sendo substituídos, uma fauna extinguiu e apareceu outra fauna de mamífero que não conviveu com a primeira, né? Então, Itaboraí tem revelado coisas novas para a gente o tempo todo, né? Sempre uma descoberta nova. Que bacana. Rafael, eu queria saber como é que é essa parceria, como é que funciona essa parceria do museu com os pesquisadores, né? Os pesquisadores acessam esse material que você tem lá, como é que isso funciona? Sim, a coleção de paleontologia do Museu de Ciências da Terra é uma coleção pública, né? Então ela tem acesso público, né? E a gente é muito procurado por pesquisadores não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Que conduzem suas pesquisas em parte ou integralmente com materiais que estão depositados no acervo, né? Esses materiais eles são oriundos de projetos diversos, de coletas, tal, e em grande parte dos casos as coletas são tão grandes que nem dá tempo do pesquisador que fez aquela coleta estudar tudo, né? Então a gente ainda tem muito material acumulado que não foi estudado, né? E os materiais que são estudados também, eles são revisitados, né, regularmente, né? Porque, na verdade, os fósseis depositados no museu, né, eles constituem a base, a fundamentação das hipóteses que os pesquisadores lançam, né? Então, tudo que foi falado aqui são hipóteses, né? E as hipóteses estão ancoradas num objeto físico que é o fóssil. É por isso que é importante que ele seja mantido no museu, né, para que a hipótese possa ser testada e retestada, né? Esse é um parâmetro básico da ciência, né? Hoje, nós recebemos em média de 400 pesquisadores por ano, né? Que é uma média bastante alta, mais de um pesquisador por dia, né? Para um museu do nosso porte, isso é bem considerável, né? E nos últimos anos a gente vem tentando agregar mais grupos de pesquisa, porque essa é a finalidade do museu, né? O museu existe para ser pesquisado, né? E aquilo que chega ao público através das exposições, ações de divulgação e itinerância, são resultados das pesquisas científicas, né? Então, isso não pode deixar de acontecer no museu, porque sem isso o museu estaciona, né? Ele para de fornecer coisas novas, né? Claro. Então, é bom para a gente que tem esse tipo de pesquisa, né? É isso que mantém o museu vivo, né? E traz esse conhecimento para as gerações novas. O museu ele exerce um papel importante, né, entre a conexão do pesquisador com o público que não tem aquela vivência de pesquisa, né? Eu acho que o museu tem um desses principais fatores, né, de fazer essa conexão entre pesquisa e o público em geral. Acho que esse é um ponto importante que você tocou. Se a gente pensar, né, a gente aprende um pouco de ciências na escola ou na faculdade, né? E existe um buraco, né, entre isso que a gente aprende ali e aquilo que é feito na ciência formal, né? E essa conexão é difícil. A universidade consegue fazer isso até certo ponto através da extensão, né? Mas eu acho que o museu tem essa função por excelência, né? Ali é que está o contato, né? A ponte entre o conhecimento gerado pelos cientistas e o público em geral, e o conhecimento que chega ao público através da divulgação e da educação. Acho que esse é um papel importante dos museus de ciência. E, Rafael, assim como vocês receberam esse material
de Itaboraí ali pela década de 1940, 50, vocês continuam recebendo material de outros lugares? Como é que é feita essa curadoria? Sim. Vai tudo para lá? Como é que é? A entrada de materiais do museu ela ocorre de diversas maneiras. Em geral, são projetos de pesquisa, ou da própria instituição, ou tem projetos externos também em que as pessoas Mas ela é depositam. Constante? Ela acontece até hoje? Sim, ela acontece até hoje. Sim, nós recebemos material, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Dependendo do momento, né? Eu acho que no passado isso foi mais constante, porque hoje tem muito mais museus de paleontologia no Brasil. Tinha menos instituições, né? Eu acho que provavelmente deve ter algo perto de 100 museus no Brasil inteiro, né? Dedicados à paleontologia. Alguns muito pequenininhos, né, outros grandes, né, mas é importante que tenha esses museus regionais também, para não ficar, né, tudo centralizado num lugar só. Então, hoje, assim, esses museus também exercem, né, essa função de salvaguardar materiais, mas nós recebemos também, né. E de outros estados, Sim, mais do Rio? O Serviço Geológico do Brasil é uma instituição que atua no Brasil inteiro, né. Então, assim, a princípio nós temos o potencial de receber materiais do Brasil inteiro, né? Olha, dependendo do que está acontecendo no momento. Que bacana, parabéns aí pelo teu trabalho no museu. Lilian, Luiz Otávio, parabéns também pelo trabalho que vocês fizeram. Muito obrigada pela participação aqui. Agradeço também a você que nos assistiu. Se quiser rever o programa ou qualquer outro da TV Alerj, você pode acompanhar as nossas redes sociais ou o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.